Olá! Sejam muito bem-vindos ao resumo da obra. Hoje a gente vai explorar uma fortaleza, uma que foi construída há mais de 600 anos. Mas o detalhe, ela não foi feita de pedras, não. Foi feita de palavras. Para começar, vamos viajar no tempo. Imagina só, a gente está na França, mais de 600 anos atrás. Uma época em que o mundo das ideias era um clube do bolinha, sabe? Quase só homens participavam. E foi bem aí, nesse cenário, que uma mulher, a Christine de Pizan, teve a ousadia de erguer uma fortaleza simbólica usando só o poder da linguagem. O nome dessa fortaleza? A Cidade das Mulheres. Mas por que ela fez isso? Bom, a obra toda nasce de uma crise tanto pessoal quanto intelectual. A Christine, que narra a história, resolveu ler os grandes filósofos e poetas do seu tempo. E o que ela encontrou? Um consenso assim de cortar o coração. A mulher era sempre representada como um ser com defeito. Essa descoberta atingiu ela em cheio, foi um verdadeiro golpe. Só que essa angústia toda acabou virando combustível. Em vez de simplesmente aceitar o que diziam, uma pergunta muito poderosa começou a surgir na mente dela. E se? E se a mesma linguagem que era usada para oprimir pudesse ser transformada numa ferramenta de construção, de defesa? Foi essa faísca que deu início a tudo. E aí, bem no auge dessa crise toda, uma coisa extraordinária acontece. A Christine não desiste. Pelo contrário, ela tem uma visão, quase uma epifania, que ilumina tudo e dá a ela uma missão muito clara. Nessa visão aparecem três figuras assim imponentes: a Dama Razão, a Dama Retidão e a Dama Justiça. Elas se apresentam como mensageiras e dão uma tarefa para Christine: fundar uma cidade alegórica, um tipo de refúgio intelectual e moral para todas as mulheres de valor. Ok, então, vamos para a construção. A primeira parte, que é guiada pela Dama Razão, é a mais importante de todas. É hora de lançar os alicerces. Mas claro, para construir o novo, primeiro você tem que demolir o velho, né? As ruínas do preconceito. A Dama Razão basicamente entrega para Cristina sua melhor arma, a lógica. E juntas elas vão desconstruindo, argumento por argumento, cada acusação misógina. E o conto principal é genial. Elas mostram que aquilo que era vendido como natureza feminina era, na verdade, resultado da falta de acesso à educação, a oportunidades. Uma ideia, nossa, para aquela época, era algo absolutamente revolucionário. Certo, com os alicerces da lógica bem firmes no chão, a gente vai para a segunda fase. Agora é a Dama Retidão que assume. A cidade começa a tomar forma. As muralhas e os prédios começam a ser erguidos. E qual o material usado? Histórias. Pura e simplesmente histórias. As muralhas são construídas com exemplos de mulheres incríveis da história, da mitologia, das escrituras. A gente está falando de rainhas, cientistas, guerreiras, profetisas, figuras que são a personificação da coragem, da inteligência e da virtude. E a metáfora aqui é simplesmente brilhante, né? Cada uma dessas mulheres vira uma pedra fundamental, um tijolo sólido na estrutura dessa cidade. Elas são a prova viva de que talento, força, honra, nada disso tem gênero. A cidade agora tem forma e é povoada por gigantes. A cidade está quase pronta e para a etapa final, quem chega é a Dama Justiça. Ela vem para coroar a obra, para levar essa construção a um outro patamar, um patamar espiritual. A Justiça, então, consagra a cidade e abre os portões. E olha que interessante, não é um forte exclusivo. É um santuário para todas as mulheres virtuosas, não importa de que tempo ou lugar. É nesse ponto que a obra se torna universal. E aqui a gente chega no coração da coisa. Quando termina, a Christine percebe que o que ela criou foi muito mais do que uma alegoria literária. O que ela ergueu foi um monumento contra o silenciamento, um verdadeiro manifesto de resistência intelectual que atravessa o tempo. Mas e aí? Qual é o impacto dessa cidade mais de 6 séculos depois? A verdade é que essa fortaleza de palavras não só resistiu ao tempo, como as suas fundações se mostraram mais sólidas do que nunca. Se a gente for olhar do ponto de vista da filosofia, a Cidade das Mulheres é um dos pilares daquilo que a gente chama hoje de proto-feminismo. Sério, muito antes da palavra feminismo sequer existir, a Christine de Pizan já estava lá, forjando uma defesa da mulher com base em lógica, história e moral. E tem um fato que é simplesmente impressionante e que coloca a ousadia dela em perspectiva. A Christine de Pizan é reconhecida como a primeira mulher na história do Ocidente a viver, de fato, da sua escrita. Uma profissional das letras no mundo que, muitas vezes, negava às mulheres até o direito de ler. A tática dela foi genial.
Em vez de criar uma linguagem do zero, ela dominou as ferramentas intelectuais da época dela, a filosofia, a retórica, a teologia, e usou tudo isso para subverter o sistema por dentro. Basicamente, ela pegou o arsenal do adversário para provar o seu ponto. E talvez o legado mais poderoso seja esse. A cidade não é uma peça de museu, parada no tempo. Ela é uma obra em andamento. Cada mulher que pensa, que escreve, que cria, que ousa ocupar seu espaço, de certa forma, está adicionando uma nova torre, uma nova muralha a essa cidade simbólica. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A Christine nos mostrou que palavras são como tijolos. Elas podem construir tanto abrigos quanto prisões. Então, a pergunta que ecoa através dos séculos é: que tipo de estruturas nós estamos erguendo com as nossas palavras hoje? Essa foi a nossa análise de A Cidade das Mulheres, uma obra que prova que pensar é um ato político e que uma ideia bem construída, essa sim, é imortal. Muito obrigado por acompanhar mais este resumo da obra. Para não perder nenhuma análise, a gente convida todo mundo a seguir o nosso material no Spotify. E claro, se gostaram, não deixem de curtir e compartilhar. Até a próxima!